Para todo mundo eu queria mostrar que eu era forte, empoderada, pagava bebidas para as minhas colegas nas festas, nas baladas, pagava droga, eu incentivava elas a usarem droga. Dentro de mim eu sabia e eu tinha certeza que eu era um fracasso. Eu nasci de uma gravidez indesejada. A minha mãe, ela falava que era melhor que eu não tivesse nascido. E assim, eu fui crescendo uma criança revoltada. Eu sofri um abuso de uma pessoa próxima da minha família. Eu tinha medo de ficar sozinha e me sentia assim uma pessoa frustrada. Eu iniciei um relacionamento onde eu achava que esse relacionamento ele ia suprir o vazio que veio com aquele abuso que eu sofri. E mesmo assim, não supriu. Comecei a frequentar festas, baladas, passava noites bebendo, passava mal, desmaiava. Das bebidas, eu comecei a ir para as drogas. Baforava lança-perfume, cheguei a usar MD. Eu comecei a fumar aqueles cigarros eletrônicos no meu trabalho escondido de todo mundo. Porque como lá eu ocupava uma posição de liderança, então eu não queria mostrar para quem eu liderava que eu era um fracasso. Então eu ia para o banheiro e começava a fumar lá dentro do banheiro. Já cheguei a trabalhar drogada. Certa vez no meu trabalho, uma amiga minha que frequentava essas baladas junto comigo, que usava droga junto comigo, ela incorporou com o espírito. E eu fiquei desesperada vendo aquela cena, fiquei assustada. E o espírito começou a bater a cabeça dela na parede. A gente achou que ela estava convulsionando. E aí tinha uma mulher lá e ela foi lá ajudar ela. E eu vi ela falando para o espírito assim que tinha pouco tempo para ele. Eu vi ela usando ali a fé dela. Eu vi ela com uma força, uma garra e só pediu para eu segurar a cabeça da minha amiga. E aí ela, quando colocou a mão na cabeça dela, falou em nome do Senhor Jesus, sai. A minha amiga voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E aí essa mulher, ela me chamou. E aí ela falou que era obreira lá do Templo de Salomão. E ela me explicou tudo o que aconteceu ali, que foi um espírito que entrou na minha amiga. E imediatamente, conforme ela ia falando, eu ia lembrando de tudo que a gente passou muitas noites, quando a gente estava drogada e não lembrava. Eu ia lembrando das vezes que eu tentei suicídio. Eu lembrei das vezes que eu tentei suicídio e as minhas amigas falavam que parecia que não era eu. Essa minha amiga, depois que essa obreira fez essa oração nela, ela já não usou mais droga. Ela não queria mais a droga. E ela falava para mim, Giovana, você tem que largar essa vida. Mas chegou a um nível que eu já não estava mais conseguindo. E nesse meio termo, eu conheci os jogos de apostas online. Eu passava madrugadas jogando. Teve uma noite que eu perdi tudo, perdi todo o meu dinheiro. E aí eu tive que pedir emprestado. E eu joguei o dinheiro que eu pedi emprestado e eu também perdi. O meu ex-patrão, ele me deu férias. Eu peguei todo esse dinheiro e falei assim, agora eu vou viajar. Só que eu vou jogar para multiplicar esse dinheiro, achando que eu ia multiplicar. E isso era o que estava na minha cabeça. E ali, aquele valor total era de aproximadamente R$ 7.000. E eu perdi tudo. Foi assim, o momento em que eu me vi que não tinha mais jeito para minha vida, total. E eu não tinha dinheiro nem para comer. Essa era a realidade. E veio uma voz na minha cabeça. Tira a sua vida. Tira a sua vida. Porque não tem mais jeito. Agora você não tem mais dinheiro, você não tem mais para onde ir. E eu gritei e falei assim, Deus, se você existe mesmo, então tira a minha vida. Agora, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor. E ali, quando eu entrei para dentro de casa, que eu peguei o celular, eu abri assim o WhatsApp e tinha uma frase
no status daquela obreira do Templo de Salomão, dizendo assim: tem jeito para você. E eu respondi ela na mesma hora. E aí ela me convidou para ir num domingo no Templo de Salomão. E no domingo eu fui. Quando eu entrei no Templo de Salomão, parecia que a reunião era só para mim. Parecia que só tinha eu ali, sentado num banco. E o bispo falou assim: é você mesmo que está aí na cadeira se sentindo um saco de lixo. Você acha que não tem mais jeito para sua vida? Vem aqui no altar. E eu fui. Quando eu cheguei lá diante do altar, eu derramei tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha sofrido. E aquela oração me fez ir lá no passado, lembrar de todas as mágoas, dos traumas que eu tinha passado. E naquele momento ele falou do perdão. E falou que era uma decisão em que eu podia. E eu perdoei. No mesmo momento, eu tive a certeza de que veio um alívio dentro de mim, veio uma paz e parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas. Eu já não me sentia mais um saco de lixo. E aí quando eu fui embora para casa, eu estava com a paz dentro de mim. Eu consegui dormir naquela noite e eu queria voltar lá de novo, porque eu queria mais paz, eu queria mais daquele momento. E eu já tinha ouvido falar também do Espírito Santo e eu tinha entendido que ele era tudo que eu precisava para me manter, para restaurar a minha vida. E eu, meditando na palavra, lendo a Bíblia, me batizei nas águas. Ali eu estava decidida. E quando eu desci, aquele momento que eu desci as águas, eu tive a certeza que a velha Giovana foi sepultada ali. E que tinha jeito para mim. Eu tive a certeza que eu estava nascendo uma nova criatura. E aí chegou também o dia do meu aniversário. E eu falei assim: hoje é o primeiro aniversário da minha vida. Meu primeiro ano de vida, porque hoje sim eu tenho vida, hoje eu tenho paz. Os problemas lá fora ainda não estavam resolvidos, mas eu já dormia e eu tinha a certeza de que eu ia receber o Espírito Santo. Eu lembrei da palavra que eu tinha lido, que falava que quando eu recebesse o Espírito Santo, ele ia testificar dentro de mim que ele era comigo. Eu tinha ouvido essa palavra nas reuniões, eu tinha ouvido essa palavra da obreira que me atendeu. Ela falou que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ter certeza dentro de mim que ele era comigo. Então eu fui no quarto. E aí quando eu cheguei lá, em frente ao espelho, e eu falei com Deus, eu falei: Pai, eu não tô mais jogando, eu não tô mais usando droga, eu quero ir até a tua casa, eu quero estar para sempre com o Senhor. Mas eu ainda não tenho certeza do teu Espírito Santo dentro de mim. Então, se é real mesmo, se o Senhor existe mesmo, se isso existe, e há o Espírito Santo dentro de mim, então testifica agora. Porque aqui na tua palavra fala que o Senhor testifica, teu Espírito testifica com o meu. E a partir do momento que eu tivesse o Senhor dentro de mim, eu nunca mais ia ter dúvida. Então, vem sobre a minha vida. E na mesma hora, no mesmo momento, veio uma alegria do céu assim, e veio uma voz que falou assim para mim: filha, eu sou contigo. Aí eu comecei a chorar. Eu me joguei no chão, eu comecei a chorar e eu falei assim: eu nunca mais vou duvidar que o Senhor está comigo. Obrigado. E a partir daquele momento mudou tudo. Hoje, de fato, eu sou uma nova Giovana. Eu sou filha. E o meu relacionamento com a minha mãe foi restaurado. Ela chegou a me pedir perdão por tudo que ela me fez na minha infância e eu não pedi isso para ela. Eu nem tinha pedido isso para Deus, mas o Espírito Santo que veio sobre a minha vida, ele fez questão de fazer isso.
Hoje eu posso falar para as pessoas que tem jeito para elas, que ele é pai. E o que eu recebi, hoje eu também passo para as pessoas. Ainda que você se sinta um caso perdido, mas para Deus você não é um caso perdido, porque eu fui achada por Ele, escolhida, e você também é. Hoje eu sou completa, sou bem-sucedida e, acima de tudo, eu tenho paz. E o meu maior sucesso é o Espírito Santo.